Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, Bianca. Bom dia, João Paulo. Bom dia, Olá, Emily. bom dia. Muito bom dia. Tudo bem, né, pessoal? Tudo Tudo certo. ótimo. Você está aí no apoio, né, João Paulo? Sim, sim, também. Beleza. Ah, caso o assessor não esteja, eu sou o suplente. Ótimo. Bacana. Já tem aqui também, ao menos um dos autores para cada um dos artigos, né, que será apresentado. A gente tem, então, da Bianca, que já está aqui presente, para o primeiro artigo. Eu apresento o segundo e a gente está aqui com a Emily também, que vai apresentar o terceiro artigo. Então, a princípio, a Você gente já mesmo está. vai apresentar um deles. Sim, eu vou apresentar um deles. Ah, que legal. Para mim não foi associado, não veio identificado os artigos, então não tinha nome para mim. Ah, sim. É, já está aqui com ao menos um autor aí de cada artigo, né? Ok. Bianca, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? E Se você? você já quiser testar aí, colocar a sua apresentação, já que vai ser a primeira, né? Certinho. Conseguem ver? Sim, Sim, ok. Certo, né? Tá ótimo, Bianca. professor Ramon. Sim, pois não? Você consegue colocar o fundo de tela do semeagem? Não sei. Você fala para mim? Sim, sim, no seu fundo, plano de fundo. É, vou correr aqui para baixar aqui. Não, não necessário quando apresentador, mas como moderador. Entendo. Bom dia, professor Ramon. Bom dia, João, Bianca, Bom Emily. dia. Bom dia, Fabiano.
Tudo bem, pessoal. Vamos dar início aqui, então, né, a essa sessão da área de marketing, com uma temática mais específica da área de comportamento do consumidor. Nós temos, então, 3 artigos a serem apresentados, né? O primeiro, então, que a gente conta aqui com a Bianca. Bom, dentro, então, da programação esperada, né, para as apresentações, cada artigo, então, conta aí com 15 minutos, né, de apresentação, e depois de cada apresentação a gente passa aí a palavra para que a gente possa fazer as nossas considerações, né? Então, Bianca, fica à vontade, né, para a sua apresentação aí. Perfeito. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. É minha primeira vez participando oficialmente, assim, apresentando aqui no SEMEAD. Ontem apresentei um artigo e hoje é esse aqui o segundo. E o título da minha pesquisa é Conhecer para comprar: o impacto da familiaridade com o produto na intenção de compra. Me chamo Bianca, esse artigo ele foi composto por mim, por Anderson Gomes de Souza e por José William Queiroz Barbosa. Vamos aqui para a introdução. A familiaridade é um conceito da psicologia cognitiva que influencia o reconhecimento e a confiança do consumidor. Ou seja, quando a gente traz para o marketing, é um recurso estratégico bem interessante que pode gerar ali preferência e lealdade, já que os consumidores que são familiarizados com o produto, eles tendem a confiar mais em suas escolhas. Então, isso é meio que contribui muito no processo ali dele, eu tenho familiaridade com esse produto, ele vai sentir mais facilidade para escolher aquele produto. E aí, quando a gente vem aqui para o setor têxtil, ele é totalmente gigante aqui no Nordeste e principalmente aqui em Toritama, quando a gente traz para a confecção de jeans. Toritama é uma referência nacional dentro da confecção do jeans. O município abriga mais de 3.000 confecções, 50 lavanderias e gera mais de 43 mil empregos. Realmente, a cidade vive em prol da confecção de jeans. Tanto que todos os anos acontece aqui o Festival do Jeans de Toritama, que é um festival gigantesco, reconhecido a todo o Brasil, vem personalidades, vem pessoas muito influentes. E eu costumo dizer que a Fashion Week do jeans, né? O Toritama também acaba produzindo aí cerca de 60 milhões de peças por ano, então é um número bem considerável. E as vendas se concentram aqui, logicamente, por Pernambuco, mas também revendem para todo o Brasil e até exportam para os outros países. Então, dentro desse contexto, se tornou interessante, né, investigar o impacto da familiaridade com esse produto aqui no consumo regional. E as lacunas de pesquisa foram as seguintes. Dentro da literatura, foi observado que a maioria dos artigos prioriza a familiaridade com a marca, né, o brand familiarity. Então, percebe-se que tem essa escassez de estudos sobre a familiaridade com o produto em si, especialmente quando trazemos para produtos regionais. Também faltam análises aplicadas ao segmento do jeans e surge também aí a necessidade de compreender como o conhecimento prévio sobre o produto influencia a compra. Desse modo, o objetivo da pesquisa foi o seguinte: investigar de que modo a familiaridade com o produto influencia a intenção de compra do jeans de Toritama. Aqui eu trago a importância dessa pesquisa. Dentro do campo teórico, ela amplia o entendimento sobre o comportamento do consumidor e familiaridade com o produto. Dentro do campo metodológico, né, propõe e valida escalas adaptadas ao contexto do jeans regional. E dentro ali do campo gerencial, ela oferece subsídios para estratégias de marketing e place branding em polos têxteis. O método, essa pesquisa tem um caráter de abordagem quantitativa, descritiva e transversal. A coleta de dados se deu através do survey online via Google Forms. Tivemos uma amostra de 501 participantes e foram utilizadas escala Likert de 7 pontos, adaptadas de estudos anteriores. Para análise dos dados, foi-se necessária a análise fatorial exploratória, modelagem de equações estruturais e foram utilizados os softwares SPSS 22, R e RStudio. As escalas de mensuração foram as seguintes, tá? Familiaridade com o produto, composta por 5 itens, é uma escala de Yupeng-Kan.
que ela avalia o grau de conhecimento e reconhecimento do produto pelo consumidor, e a escala de intenção de compra também composta por 5 itens, que é uma escala de RIN-TIAL, né, que mede a predisposição do consumidor em adquirir o jeans de Toritama. Então, dentro do processo ali da adaptação, né, foi feita a tradução, a adequação de semântica ao contexto regional, também foi feito um pré-teste com 25 participantes utilizando a técnica de debriefing, e foi feita a inclusão de questões sociodemográficas e também de comportamento de compra para buscar entender melhor esse consumidor. Esse foi o modelo teórico proposto e surgiu a seguinte hipótese de pesquisa, tá? Aí, H1, a familiaridade com o produto influencia positivamente na intenção de compra do consumidor. Partindo para os resultados, temos aqui o perfil da amostra. A amostra foi composta majoritariamente por mulheres, 71,3%, a maioria entre 21 e 40 anos, 33,1% já tem pós-graduação, a maior renda ficou ali entre 1.412 a 3.300 reais, 52,7% residem no Agreste, 71% valorizam qualidade como principal atributo do jeans, e o jeans de Toritama foi percebido como acessível e popular, que realmente, aqui dentro da nossa região, é um produto extremamente reconhecido e fácil de encontrar, né? Já que Toritama está ali dentro de um polo têxtil que hoje é composto por 4 cidades. Temos aqui Caruaru, Toritama, Santa Cruz e Surubim, que são 4 cidades aqui dentro do arranjo produtivo local, onde se destacam pela confecção, né? Toritama se destaca aqui como esse polo têxtil voltado ao jeans. Então, é um produto de fácil acesso, onde muitas das empresas da região acabam indo diretamente em Toritama para trazer e vender nas suas lojas. E um produto popular porque realmente é fácil de encontrar. Esses aqui são os resultados da análise fatorial, né? Tendo aqui a confiabilidade das escalas, Joffre com Bra acima de 0,90. As comunalidades também ficaram adequadas, acima de 0,6. Os índices de QMO ficaram satisfatórios, tiveram uma boa adequação amostral. Cargas fatoriais acima de 0,7 e variância explicada acima de 70%. Dentro aqui dos resultados do modelo, tá? Aqui tem para vocês o modelo ajustado, né? Ficou com bom ajuste e a hipótese foi confirmada. A familiaridade do produto tem ali essa influência positiva na intenção de compra. E o coeficiente ficou em 0,2, 0,233. Quando a gente vem aqui para a parte da discussão, né, a pesquisa confirmou que a familiaridade aumenta a confiança e reduz o esforço cognitivo. O consumidor, ele acaba pensando menos, se preocupando menos para tomar aquela decisão, justamente pelo seu grau aumentado de familiaridade e, consequentemente, de confiança em relação ao produto. Os consumidores familiarizados associam o produto também a experiências positivas anteriores. Então, isso também facilita esse processo. Dentro dos contextos aqui regionais, o produto acabou se sobrepondo à marca como fator de decisão. Então, a familiaridade ela é cognitiva e afetiva, que aí reforça o vínculo emocional e social, né, do consumidor com o produto. Dentro das conclusões, temos aqui as implicações gerenciais, né, estimular o contato direto com o produto em campanhas, feiras, mídia local, usar influenciadores regionais e experiências presenciais de consumo. Dentro das contribuições teóricas, né, a pesquisa ajuda a ampliar o conceito de familiaridade, incluindo produtos regionais, e também reforça que a familiaridade não é apenas um atributo perceptual, mas um determinante cognitivo que influencia atitudes, confiança e também decisão de compra. Para estudos futuros, né, nós sugerimos aqui termos amostras de outras regiões, também adicionar estudos qualitativos e longitudinais, e trazer outras variáveis emergentes, como sustentabilidade e influência digital. Muito obrigada. Ok, Bianca. A gente que agradece, né? Tudo bem. Interessante o estudo. Eu realmente não conhecia, né? Não sabia aí dessa relevância aí, né? Da produção de jeans aí na região. Então, bacana, parabéns pelo estudo, né? Eu queria saber, Bianca, para a gente conversa aqui, de que forma
essa questão da familiaridade, né, com o produto, de alguma forma, porque na sua apresentação, inclusive, você menciona isso, mas acaba não sendo o foco da questão da marca, da região, né? Isso é estudado desde a ideia do país de origem, passando também pela questão de indicação geográfica, né? Então, nós temos, por exemplo, a questão de relógios suíços ou do café do Brasil, né? Nós temos a questão da regionalidade, por exemplo, né? Então, o vinho, né? Da região de Champagne, né? Passando por outras questões. Como que isso, de certa forma, se relaciona com o seu estudo, Bianca? Então, vamos lá. Esse estudo, ele foi oriundo da minha dissertação do mestrado. Na minha Aham. dissertação, os construtos foram justamente esses. Imagem do produto, local de origem do produto e familiaridade Sim. com o produto, relacionados com a intenção de compra e a teoria da categorização também, que está muito relacionada à familiaridade, quando o consumidor, ele categoriza aquele produto na sua mente e também estimula ali no processo cognitivo para facilitar. Mas aí a gente fez uma divisão aqui dos artigos. Ontem eu acabei apresentando ele voltado ali para a imagem e local de origem. Dentro desse estudo foi descoberto sim que existe uma correlação muito forte entre a imagem e o local de origem do produto. Inclusive, dentro do meu estudo mesmo, Toritama está totalmente relacionado um com o outro. Mas aí optamos por ter também essa parte do artigo só com a familiaridade, né? Mas aí tem toda essa relação. Entendi. A Perfeito. familiaridade é bem interessante, assim, dentro para nós aqui dessa região, o jeans de Toritama é um produto muito familiar, realmente. Só que aí a gente sempre vem em estudos mais voltados para marca, marca, marca. Existem muitas, muitas marcas de Toritama que são altamente reconhecidas já pelo jeans, mas muitas pessoas nem sabem, talvez, que seja de Toritama, né? Há alguns anos atrás tinha-se muito um preconceito pelo produto que vinha de Toritama, que vinha da feira, né? Só que a indústria têxtil de Toritama ela cresceu de forma bem significativa, o investimento em tecnologia e inovação é muito alto dentro da cidade. Se vocês tivessem um dia a oportunidade de vir participar do Festival do Jeans de Toritama, iam ver, assim, é realmente algo grandioso, que a gente não imagina que tão pertinho da gente tem algo assim acontecendo, essa revolução industrial assim voltada para o polo têxtil. Então, é bem interessante, né? Mas aí, como eu digo, não tem muitas pesquisas voltadas para o produto em si, para falar da percepção do consumidor pelo produto, né? Da familiaridade dele com esse produto. E aí, por isso, nós fizemos dessa forma aqui essas pesquisas. Correto. Uma outra questão que surge também, Bianca, né, uma curiosidade mesmo, se há alguma especificidade no jeans de Toritama, porque muitas vezes quando você disse, né, que são várias indústrias, várias marcas, né, porque quando a gente pensa em produtos regionais, muitas vezes então aqueles produtos eles têm uma característica que os une, né? Então, só para exemplificar, né? Aqui em Minas, por exemplo, nós temos aqui o queijo da Serra da Canastra, né? Que ele tem um método de produção que é específico, que o caracteriza, então, como o queijo da Serra da Canastra. Ele tem que adotar aquele método produtivo para que ele seja caracterizado daquela forma. Assim como também, né, como nós comentamos, existe o vinho do Porto, por exemplo, que tem uma característica de produção que é específica para que ele possa ser caracterizado como daquela forma. A dúvida que vem, então, é que será que o jeans de Toritama, para ser reconhecido como tal, ele tem uma especificidade ou cada marca acaba tendo o seu próprio, né, característica e dessa forma a gente tem uma produção muito heterogênea? Como que se Entendi. analisa isso? Dentro aqui do que eu vejo sendo comentado pelo consumidor, até da própria pesquisa, um ponto muito forte que traz diferenciação para o jeans de Toritama está relacionado mesmo à qualidade e à variedade de modelos. Não sei se isso responde à pergunta, mas segundo, que tiveram outros dados coletados que não se encaixaram aqui nessa Sim. pesquisa, mas ele foi visto como um produto altamente da moda, que segue as tendências de mercado,
né, que tem uma qualidade elevada, isso relacionado à lavagem de jeans, a tecido, durabilidade, e também em relação a tendências mesmo desse mercado de indústria têxtil. Foi relatado que as pessoas consideram que ele é um produto que segue as tendências de moda. E, em paralelo a isso, a todos esses atributos que já tem o produto, ele tem um preço totalmente competitivo dentro do mercado. Principalmente quando a gente traz assim para marcas que são mais caras, né? Vamos comparar, por exemplo, uma marca, por exemplo, Acostamento, que é uma marca de grife, digamos assim. Uma peça de jeans de grife da Acostamento é em média quase R$ 500. E a gente vem aqui com jeans Toritama, com jeans a partir de 50, com peças mais elaboradas entre 200, mas mesmo assim tá no mesmo nível de qualidade e o preço consideravelmente mais acessível. Correto. Perfeito. Bem, pessoal, queria abrir para os comentários aí dos demais participantes. Quero parabenizar a Bianca. É o segundo trabalho que eu ouço dela no semiárido. Parabéns, Bianca. Obrigada. Oh, coisa boa. Isso a gente fica super feliz. Ver que o bichinho da pesquisa que ficou. Parabéns. Obrigada. Tudo bem. Bom, eu posso complementar, né? É, como a Claro. Bianca terminou antes dos 15 minutos, sobrou um pouco de tempo para a gente poder falar um pouco mais sobre o trabalho dela. Sim. Só complementando o professor Ramon, Bianca, quando ele fala assim nessa questão da regionalidade, né, nesse selo de origem do produto, na minha percepção, eu vejo que faltou mais essa questão do porquê que o jeans de Toritama é o jeans de Toritama, né? O que que faz dele ser uma peça única? E aí, talvez, encontrar elementos, descrever esse processo de fabricação que possa dar esse selo de originalidade, né? De região. Sei lá, de repente, eu estou um pouco que divagando aqui. A água que lava o jeans em Toritama, ela tem um pH específico que faz com que a peça tenha aquela duração. O algodão que fabrica, que confecciona as peças é feito naquela região e ele tem uma textura, uma composição, uma característica técnica diferenciada. Então, são elementos que você só vai chegar naquele resultado se utilizar insumos e matérias-primas provenientes daquela região. E então isso, e se estamos falando apenas do produto, né? Então, o jeans de Toritama, ele é o jeans de Toritama porque ele tem esses elementos que compõem isso. Então, se houver, né, se for possível dar essa caracterização, trazer isso para o trabalho vai mostrar que, de fato, não é um produto commodity, mas ele é realmente um produto específico, né? Tem um selo de regionalidade. Entendi. Um ponto que eu encontro muito assim nas pesquisas falando em relação ao jeans, que na verdade é o que tem mais de pesquisa sobre o jeans, é em relação à sustentabilidade, lavanderias, até onde eu tenho conhecimento, dentro aqui da produção regional do jeans de Toritama, tem muitas empresas que acabaram se especializando e o produto ele acaba tendo uma lavagem diferenciada. Não sei se entraria aí também para contribuir nesse selo de autenticidade aqui específico do produto, né? Conseguem fazer diversas modificações no tecido através desse processo de lavagem, né, que acontece ali na parte de confecção. Sim, e assim, partindo do princípio que não é o seu trabalho que vai dar essa testificação, mas existem órgãos especializados ou órgãos de fomento que podem apoiar esse hub do Jeans e Toritama a conseguir esse selo. Não é o seu trabalho que vai atestar isso, mas se houver, aí você pode trazer e especificar lá no seu trabalho. Outros pontos que eu vi também lendo a sua apresentação, é que ele traz um tema assim bem interessante, né? Como que a familiaridade com a marca pode influenciar ali na decisão de compra. Mas quando eu cheguei na hipótese, né, singular, eu achei que poderia ter algo mais pelo menos mais umas duas ou três hipóteses, porque dá para extrair a partir do estudo que você fez, foram 500 entrevistas, né? Isso. Então, acredito que dá para extrair mais hipóteses utilizando o mesmo
tudo que você fez até aqui, talvez uma nova interpretação, um novo olhar, e talvez uma hipótese H1, H1B, H1C, ou até mesmo uma segunda hipótese, né? Então, tentar ver, até para dar mais corpo para o artigo. E a minha terceira contribuição é que eu não vi assim, muito explícito uma teoria. Você chegou a utilizar alguma teoria de suporte, uma lente teórica? Utilizei a teoria da categorização, mas dentro do processo ali da composição dos artigos, quando eu dividi, não coloquei. Ficou para o terceiro artigo, que a gente está Ah, trabalhando no terceiro artigo dessa dissertação, aí nele vai conter a teoria da categorização. sim, entendi. É, ah, quando você separou esses em três artigos, cada um ele vai abordar o quê, basicamente? O primeiro, que foi apresentado ontem, ele abordou relacionado à imagem do produto e imagem do local de origem do produto na intenção de compra. Esse segundo aqui, em relação à familiaridade e à intenção de compra. E o terceiro está mais voltado no processo realmente da categorização. Se eu não me engano, a gente vai utilizar novamente a familiaridade com a teoria da categorização. Eu estou sem ele aqui, mas se eu não me engano, está sendo dividido dessa forma. Porque Ah, aí, entendi. inclusive, eu acabei desenvolvendo uma forma de categorizar o jeans com base no ciclo do produto. Então, enfim, ainda estamos trabalhando nesse artigo, mas ficou bem interessante também. Aí, nele, a ideia é trabalhar a teoria junto. Mas eu sei Uhum. sempre que precisava ter a teoria aqui. Nesse que você está apresentando aqui no momento, é muito do ponto de vista do consumidor. Então, talvez, não sei se você já conhece a teoria do comportamento planejado, ela possa Já, vir contribuir aí para poder dar um arcabouço teórico melhor e até nas suas conclusões, quem sabe contribuir com essa teoria. teoria do comportamento planejado. Já, eu nunca usei ela, assim, ainda não usei ela, mas eu já ouvi falar bastante dela. Muito obrigada. Bianca, uma outra questão até que você já ressaltou, mas só para a gente esclarecer. Você comentou que a pesquisa foi, basicamente, os respondentes são da região do Agreste, que Foi é de todo, onde... foi todo o Nordeste. A gente fez em todo o Pernambuco, mas a maioria É, foi no Agreste. correto. E dessa forma, supõe-se então que os respondentes eles estejam mais familiarizados com a Produto. Toritama, né? Com o jeans de Sim, Toritama, né? sim. E aí, talvez, eu acho que você até sinalizou nesse sentido de pesquisar, então, indivíduos que tenham uma menor familiaridade com a marca de Toritama, né, para verificar, então, se de fato isso, essa questão, se ela é de fato relevante, né, ou se aqueles que não têm tanta familiaridade se reconhecem, ou se os atributos, né, considerados ali, que inclusive você mencionou, se isso difere quando se trata de públicos de outras regiões e que, portanto, tenham menor familiaridade com a região ali de Toritama, né? Isso mesmo. É, mas bacana, muito bem. Parabéns aí, sucesso com os novos artigos aí, né? Muito obrigada. Agora vamos trabalhar para esse terceiro sair, né? É um É desafio, isso é um aí. desafio. Eu fiquei até curioso essa questão da categorização aí, porque a princípio é uma categoria já bem consolidada, né? Então, eu não sei o viés que você vai adotar aí no sentido da teoria da categorização, na medida em que, a princípio, já é uma teoria, já é uma categoria definida, né? Isso. Eu queria até encontrar ele aqui. É o artigo 3, tá? Eu estou querendo encontrar. Eu posso compartilhar depois, se tiver a Não, oportunidade. tranquilo. É, mas isso fica para uma outra conversa, né? Fica para outra conversa. É isso. Mas obrigado. Bom, mais algum comentário, pessoal? Mais alguma consideração? Professor, eu só gostaria de rapidamente, né, se puder sugerir também, Bianca, o trabalho do meu doutorado é sobre indicação geográfica do café, numa região aqui central do estado de São Paulo.
e uma questão que pega muito, e a gente observou muito das entrevistas, né, principalmente com a população local, é a questão de responsabilidade social, né, a questão de como os produtores locais de café e como a associação que representa esses produtores e beneficia o café, como é que ela lida com essa questão trabalhista. E eu coloco isso porque em uma das aulas, coincidentemente, em uma das aulas de uma das disciplinas do doutorado, uma pessoa, né, uma colega minha que é natural de Pernambuco, falou muito sobre aí a região e sobre algumas questões ligadas a problemas trabalhistas, vamos dizer assim, né? Até Bom, com algumas coisas, ela chega a fazer alguma alusão a algumas relações em algumas empresas com algo análogo à escravidão e tal, com denúncias do Ministério do Trabalho e tal. Como é que você chegou no âmbito da sua pesquisa a abordar de alguma forma essa questão de ESG, boas práticas, se há alguma abordagem nesse sentido e como é que você vê que as empresas, né, desse polo têm lidado com essa questão, porque é uma questão central, inclusive no que diz respeito à imagem, né? Quando a gente fala aí da construção da imagem de um polo, de autoridade na produção de um determinado produto ou oferta de serviço, essa questão ela acaba quase que sempre entrando no debate e ela tem poder para reforçar a marca ou, por outro lado, até derrubar todo um trabalho aí de fixação de marca. verdade. Dentro da minha pesquisa, eu não me aprofundei nesses outros temas aí, mas eu sei que existem inclusive colegas que pesquisam sobre isso, sobre trabalho informal, sobre a sustentabilidade, enfim. Sabe-se que realmente existem muitos trabalhos informais aqui dentro da região, né? Porque acaba que é como se fosse ficam pequenos negócios familiares ali. Acaba que uma família inteira se envolve naquela produção, né? Muitas costureiras com trabalhos que se estendem muito ali em determinados horários. Eu sei que existe, né? A gente escuta falar, conheço pessoas do segmento de confecção, tive a oportunidade, assim, de já ver de perto algumas, mas, assim, eu não adentrei dentro dessa temática para minha pesquisa. Mas tem total relação, porque se a cidade é vista com imagem, de forma assim que explora, né, o trabalhador, isso influencia ali na percepção que as pessoas têm em relação à Toritama e, consequentemente, na forma que vão ver o produto vindo de lá. Né? Tem essa total relação mesmo. Eu tenho só mais uma contribuição a fazer, né, antes da gente entrar para o próximo trabalho. Pegando bem esse gancho aí da questão do ESG, talvez para dar mais robustez, mais completude para o trabalho e inovar de outras formas, talvez dizer como que o teu trabalho contribui para alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Aqueles 17 ODS que se utiliza hoje em dia, eu estava olhando aqui, e eu acredito que dá para linkar ali com trabalho decente, crescimento econômico, que é o DS8, o 9, né, que é indústria, inovação e infraestrutura, e o 11, que é cidades e comunidades sustentáveis. Então, de repente, dizer que o seu trabalho, de alguma forma, pode contribuir, que o desenvolvimento desse polo de produção pode contribuir para o alcance de alguma dessas ODS. E assim ele dá mais robustez e mais riqueza para o teu trabalho. Perfeito. Boas contribuições. Muito obrigada. Ok. Mais alguma consideração? Tranquilo? Então, obrigado mais uma vez, Bianca. Sucesso Muito, aí nas publicações, né? muito obrigada a vocês. Eu vou precisar me ausentar, gente, que vou trabalhar. Né? Foi um prazer estar com vocês, conhecer vocês, tá certo? Desejo excelente apresentação ao demais. Tudo bem. Obrigado, bom trabalho. Obrigada. Muito bem, pessoal. Seguindo a ordem, então, estão conseguindo ver a apresentação aí, né, pessoal? Tudo certo, né? Sim.
Bem, Perfeito. agora eu mudo o papel, né, para apresentador aqui, então. E bom dia mais uma vez, né, a todos. Obrigado aí pela presença. Eu sou o professor Ramon, do programa de pós-graduação em administração da PUC Minas, e vou apresentar aqui, então, o trabalho A Sabedoria do Consumidor, um ensaio reflexivo, da Thalita Freitas, que foi minha orientanda de doutorado. Ela defendeu, então, a tese dela agora em julho, e esse artigo é parte, então, da tese dela. Obviamente, a tese ela era mais ampla e que relacionava, então, a questão da sabedoria do consumidor ao consumo materno, né? Então, nós chegamos a publicar uma revisão sobre a questão de consumo e maternidade, e agora a gente traz, então, esse artigo que vai tratar, então, da sabedoria do consumidor, uma temática que, na área de marketing e consumo, é relativamente recente, mas que vem se ampliando. Muito bem, pessoal. A gente deve entender que a questão da sabedoria, né, isso é tratado em diferentes áreas de conhecimento, né? E aí nós temos desde de textos já que datam de séculos da área filosófica, de natureza religiosa, buscando então compreender, né, o papel ah, da sabedoria, o que seria, né, a ideia de uma pessoa sábia, né, um homem sábio. Dessa forma, na área de consumo, isso é relativamente mais recente, né? O primeiro estudo do professor Mick, que na verdade assumiu uma liderança em estudos dessa área, né? Ele vai argumentar então que de certa forma a sabedoria ela acabou sendo negligenciada aí na área peraí, pessoal. De certa forma aí, muito pelo domínio aí dos paradigmas mecanicistas e muito voltado para a questão cognitiva, então, e deixando de lado, então, né, os aspectos aí morais das decisões, e aí acaba, ao enfatizar, então, a complexidade, a subjetividade e a interconectividade da experiência humana. O pós-modernismo contribuiu, então, para que os estudos sobre a questão da sabedoria fosse retomado agora de forma mais multifacetada, considerando, então, não só a razão, e a gente vai retomar isso mais à frente lá, principalmente na perspectiva, então, do homem econômico, mas agora também trazendo a questão da emoção e da moralidade. Cabe ressaltar também o papel relevante da psicologia positiva, né, que busca enfatizar, né, o florescimento humano, o bem-estar do indivíduo, né, os aspectos positivos da vida, e dessa forma a psicologia positiva teve uma contribuição significativa e é a base, então, dos estudos desse novo olhar para a sabedoria e que vai enfatizar, então, depois vai contribuir para os estudos da área de consumidor, né, os estudos, então, da sabedoria do consumidor. A gente deve entender, então, que hoje nós vivenciamos aí um cenário de desenvolvimento tecnológico acelerado, um entendimento aí mais sofisticado do perfil do consumidor, das necessidades do consumidor, e também, né, obviamente, uma oferta ampla aí de produtos e serviços. Isso cria, então, né, um contexto, um ambiente aí bastante rico para se investigar, então, essa lente da sabedoria. Afinal de contas, as opções, né, são inúmeras e muitas vezes nós, consumidores, ficamos perdidos naquilo que a gente vai comprar, como comprar,
Então, isso acaba como contraponto, né, desse contexto aí, de que há uma sobrecarga de informações, de opções daquilo que se deve comprar. Isso acaba, então, criando essa dificuldade, né, de agir no próprio interesse. Então, muitas vezes, compramos algo hoje que depois nos arrependemos mais à frente. Então, muitas vezes, essa busca aí, né, de acumular produtos e que depois se conclui que aquilo contribuiu pouco, né, para a felicidade, para o bem-estar, gerando, então, uma dissonância cognitiva ou mesmo um arrependimento daquela compra que foi feita. No aspecto, então, da área de marketing, né, o crescimento, então, do interesse aí pela sabedoria do consumidor, ele vem, talvez, impulsionado por dois movimentos paralelos que acabam contribuindo, então, o primeiro, o avanço, então, dos estudos sobre o bem-estar do consumidor, e aqui, aliás, o primeiro estudo, né, sobre a sabedoria do consumidor, ele busca justamente vincular essa questão do bem-estar do consumidor com a sabedoria do consumidor, tanto no nível micro, né, do indivíduo em si, do bem-estar, né, do indivíduo, como no bem-estar de uma forma mais ampla, tanto que o trabalho foi publicado no Journal of Macro Market, justamente buscando, então, a compreensão de que essa sabedoria do consumidor, ela pode elevar o bem-estar coletivo, né, de grupos, da sociedade. E junto a isso, outro movimento da TCR, né, da pesquisa transformativa, então, do consumidor, entendendo, então, que a pesquisa, né, sobre a temática pode contribuir também, né, já na transformação de compras mais sábias, de um consumidor mais sábio. Então, os pesquisadores dessas correntes, né, veem na sabedoria do consumidor uma oportunidade, então, para tanto contribuir para os consumidores, né, ou seja, educá-los, equipá-los, então, para que eles tenham esse consumo mais sábio, mas então, de forma mais ampla também, buscam contribuir para que os gestores, né, os formuladores de políticas públicas e tantos os executivos também possam se voltar para a melhoria do bem-estar do consumidor, da sociedade, né, de forma mais ampla. O estudo, então, né, que é um ensaio reflexivo, ele traz, então, 4 objetivos que a gente vai perpassar aqui. O primeiro, apresentar os principais paradigmas, então, de estudo da sabedoria. Depois, a gente vai fazer um resgate, então, cronológico, né, dos principais artigos sobre a sabedoria do consumidor na área de marketing. A gente vai apresentar, né, as distinções aí, conceituais entre sabedoria do consumidor e outros termos relacionados. E, por final, trazer uma agenda de pesquisa, né, direções aí para pesquisas futuras. Então, a ideia é que, como objetivo maior, né, oferecer, então, um panorama para que sirva de referência para pesquisadores aí possam explorar, né, e aprofundar melhor esse campo aí emergente e tão promissor. Mas muito bem, a gente inicialmente então resgatando lá filósofos clássicos, principalmente numa perspectiva aristotélica, a gente pode considerar duas perspectivas em relação à sabedoria. A primeira, então, a Froneses, né, que vai se tratar da sabedoria prática, da qual, então, ah, os estudos sobre sabedoria do consumidor vão se alicerçar. E, por outro lado, a Sofia, a sabedoria filosófica, então, né, que, obviamente, vão permear os primeiros trabalhos lá, ah, né, de Aristóteles, mas que depois isso foi refletido nas perspectivas mais recentes, muito alicerçadas, né, na área da psicologia. O primeiro paradigma de Berlim, né, que traz aí componentes chaves da sabedoria, né, a questão do conhecimento processual e factual, né, a compreensão, então,
né, diferentes da sabedoria dos contextos da vida aí, esse relativismo de valores e prioridades. A gente tem ainda a teoria do equilíbrio, essa que trouxe uma contribuição significativa, que as diferentes dimensões, ou seja, esse equilíbrio entre os interesses intrapessoais, né, do próprio bem-estar, dos interpessoais, né, do bem-estar de outros, e os interesses extrapessoais, esse bem-estar coletivo, comunitário, isso então que levaria, né, à promoção aí de vidas, né, felizes, satisfatórias. E o estudo também da Mônica Haddad dá a ideia então de a sabedoria como um construto tridimensional e mensurável que vai integrar então dimensões cognitivas, reflexivas e afetivas. Para que a gente apresentasse esse panorama, então, foi feita uma coleta na Web of Science e no Google Acadêmico, assim como nas referências bibliográficas, então, considerando o período de publicação aí de janeiro de 2000 até junho de 2005, onde foram encontrados, então, 15 artigos publicados entre 2009 e 2025, que compôs, então, o corpus da pesquisa. O primeiro estudo, então, justamente do Mick, né, que depois ele, junto com o Lusch, que foram aí as referências principais, né, que até hoje permanecem sobre a sabedoria do consumidor, mas o primeiro estudo deles, ele tinha muito um viés gerencial, já que ele entrevistou gestores, executivos que eram considerados sábios, e dessa forma foi entender então como que ocorria o processo decisório. Depois, em 2012, dois outros estudos são publicados, também pelo professor Mick. Então, o primeiro deles faz essa introdução da discussão da sabedoria aristotélica ali no contexto do consumo, e um outro estudo, agora empírico, né, verifica então como os consumidores observam a sabedoria em seu dia a dia, que uma autoobservação com estudantes, para que eles relatassem então compras que eles, né, que eles consideravam que tinham sido compras sábias, né? Em 2017 surge uma primeira proposta então de uma estrutura conceitual da sabedoria do consumidor. Em 2018, a gente tem essa contribuição relevante, que é esse primeiro modelo gráfico, né, que apresenta, então, 5 facetas da sabedoria do consumidor, ah, que traz, então, a contemplação, a intencionalidade, o domínio emocional, a transcendência e a abertura. Aqui nós temos, então, as 3 dimensões, né, dessa forma, nessa proposta do Lusch-Mick. Ele aborda, então, os interesses intrapessoais, preocupado, então, com o bem-estar individual. A gente tem, por outro lado, o bem-estar coletivo, os interesses, então, extrapessoais, e a fusão disso, então, os interesses interpessoais. Esse avanço foi rico, que depois ele vai ser operacionalizado justamente em 2021. Os autores, então, propõem e validam a primeira escala de sabedoria do consumidor, a Consumer Wisdom Scale, em 2021, e aí isso acaba induzindo outros estudos empíricos, então, né, para explorar a relação entre saciedade, consumo, autotranscendência. Em 2021, há ainda um estudo qualitativo, né, relacionado, então, a políticas públicas. Em 2022, nós temos essa revisão sistemática sobre mídias sociais e aí a reflexão teórica sobre a importância da sabedoria para a navegação nelas. A investigação depois sobre a influência da prática da sabedoria sobre o comportamento do consumo, com estudos aí quantitativos utilizando a escala. 2023 começa, então, com aplicação em perfis mais específicos. Então, aqui nós temos em 2023, no contexto familiar, e depois os efeitos, então, da educação ética em 2 países, né, com diferentes contextos aí, no caso, na China e no Paquistão. E depois, em 2023,
25, o avanço dos estudos, né? Já com um número maior. Tá, deixa eu agilizar aqui, então. E aí nós temos distinções aí, né? Em relação aos termos que são similares, né? Então, nós temos aí a Wise Shopping, que surgiu lá em 2009, muito a reboque da crise de 2009, muito focado, então, em fazer compras, principalmente considerando um contexto de restrição orçamentária, né, em crise. Então, a diferença entre uma decisão sábia e um bom negócio, né? Então, a sabedoria do consumidor, ela envolve, então, focar, né, não apenas em economizar dinheiro, mas também impedir a seleção, né, de uma opção que atenda melhor as opções, às suas necessidades e recursos, tanto considerando no curto como no longo prazo, né? E essa perspectiva que a gente adota aqui da sabedoria do consumidor, ela foca muito também na questão do bem-estar, né? Então, a sabedoria do consumidor tratando desse conceito mais holístico, integrativo, que abrange dimensões, então, que ainda não haviam sido estudadas de forma conjunta, muito focado, então, no bem-estar pessoal e coletivo. E aí, a gente considera também, nessa perspectiva da sabedoria do consumidor adotada aqui, o papel da virtude, ou seja, não basta apenas ter a ideia da inteligência, né? Na medida em que não basta apenas saber fazer a coisa certa, mas também ter o desejo de fazer aquilo que é sábio, aquilo que é correto. Dessa forma, a sabedoria do consumidor aqui adotada, ela é parte, né? Não parte do pressuposto do homem econômico, né? Como normalmente muitos dos paradigmas aí da tomada de decisão clássica do comportamento do consumidor adota. E aí não diz respeito, né, à promoção primeira dos interesses do indivíduo em si, nem parte, né, nem presume que o indivíduo então, é capaz desse desempenho psicológico perfeito, linear, muito pelo contrário, né, reconhece limites do processamento e falhas, né, no processamento de informações, envolve então intuições e heurísticas. Bom, como sugestões, então, para estudos futuros, a necessidade, então, de criação e de melhoria dos modelos próprios de sabedoria do consumidor, a importância, então, de escutar a narrativa dos próprios consumidores, foi o que a tese da Thalita fez, por exemplo, ao ouvir as mães, né, em compras envolvendo seus filhos. A investigação, então, sobre como as dimensões da sabedoria se expressam de maneiras distintas entre diferentes perfis e grupos sociais. A ideia de estudos que comparem bens tangíveis e serviços, reconhecendo as especificidades de serviços, avaliar as decisões prospectivas. Normalmente os estudos são baseados em decisões retrospectivas, ou seja, compras que foram feitas, e aí analisar, né, estudos que podem ser conduzidos aí, pensando naquilo que ainda vai ser adquirido. A ideia do nudging, né, de trazer pistas, de trazer incentivos, gatilhos para uma compra mais sábia, né, para um comportamento mais sábio. Então, a ideia, por exemplo, de disponibilizar produtos mais sustentáveis, por exemplo, né, mais saudáveis. Ter esse mergulho na subjetividade aí de quem seria esse consumidor sábio, então fazer de repente, né, uma trajetória de vida, uma história de vida, quem que seria esse consumidor sábio, relacionar, né, a sabedoria do consumidor aí com outras áreas de marketing, né, de consumo, como consumo sustentável, consumo ético, até CR, que é obviamente uma perspectiva muito rica, né? Bom, já concluindo então, a sabedoria do consumidor, ela, apesar de incipiente, né, se mostra como um campo promissor aí para compreender essas decisões de consumo em contextos aí mais complexos, né, em termos sociais, tecnológicos, informacionais. Apoiar que a sabedoria do consumidor, ela tem esse potencial, né, de contribuir para os consumidores, para as empresas, para autoridades governamentais. Pode ser também um caminho, já que hoje a gente vive um questionamento por parte da sociedade em relação às empresas, em relação às marcas. Então, talvez a sabedoria do consumidor pode contribuir para restaurar
essa confiança, né, nas empresas e contribuir para esse tanto bem-estar individual como coletivo. Então, o estudo buscou oferecer esse ponto de partida aí, né, para que pesquisadores possam aprofundar no tema, contribuir para o corpo teórico aí sensível às especificidades aqui do nosso país. É isso, então. Obrigado, pessoal. Passou um pouquinho do tempo, né? Mas obrigado, João Paulo, aí pelo. Muito obrigado, professor Ramon. Tranquilo, como você é o moderador também, então já está em casa, né? Eu nem sei como que fica nessa questão, já que você é o moderador e também apresentou, e aí você mesmo vai avaliar o seu trabalho. Não, eu conto com a participação de vocês, né? Perfeito. Alguém tem alguma contribuição que já queira trazer ao professor? Professor, primeiro só parabenizar pelo trabalho, acho fantástico esse olhar, né, essa reflexão. Quando a gente fala em marketing, invariavelmente a gente sempre tem uma visão muito tecnicista, né? Eu estou nessa área aí há 35 anos e eu sei como é fácil a gente se perder e efetivamente transformar tudo em gráfico de tendência e ferramenta e estratégia. É interessante quando a gente se propõe a ver o consumidor não simplesmente como objeto de desejo, né, mas como um participante ativo do processo, como alguém com opinião a ser efetivamente ouvida, a sabedoria a ser escutada, para além simplesmente da intenção de compra, né? Então, eu acho fantástico isso. Eu acho que isso, de certa forma, sinaliza também até ampliando um pouco, né, mas é algo que acaba, de certa forma, tendo uma ligação muito próxima com a crescente busca por sentido que a gente vê aí na sociedade contemporânea, passando por um momento mais reflexivo, né, a gente vê, inclusive, nas grandes corporações, por exemplo, a questão da espiritualidade sendo incentivada, né, então acho que essa proposta de vocês vai muito nessa direção, né, ver o ser humano como um todo, uma visão holística do ser humano, para além da figura simplesmente do consumidor, mas como um colaborador, inclusive, no processo da própria formatação, vamos dizer assim, da marca, do produto, que no final das contas será consumido, né, por esse contribuinte. Então, parabéns, muito legal mesmo. Obrigado, Fabiano. Pois alinhado, né, a esse comentário seu, só para contextualizar um pouco, o estudo da Thalita, ele foi motivado pela dissertação dela, ela pesquisou o consumo de mães em relação a roupas usadas, a questão do brechó. E aí ela faz parte de um grupo de mães ligadas uma instituição religiosa, e aí ela passou a perceber ela como parte daquele grupo, como que outras mães auxiliavam, então mães mais experientes, assim, auxiliavam outras a tomar decisões que eram mais apropriadas. Então observe, né, alinhada à sua fala, ou seja, essa postura ativa do consumidor, de buscar, né, alternativas que sejam mais condizentes com a realidade deles, e observe, né, buscando auxílio de outras colegas, né, outras mães ali que tinham esse maior conhecimento e tudo. Isso, então, de certa forma, estimulou ela a conduzir, então, né, foi um dos estímulos para conduzir a tese e que se mostrou muito válido, né? Ou seja, como essa preocupação, né, principalmente, obviamente, a questão da restrição financeira, que a gente tende a considerar inicialmente, mas outros aspectos vão permear essa ideia desse consumidor sábio, principalmente quando a gente envolve, então, a compra para os filhos, né? Ou seja, a gente tem ainda um outro envolvido ali, e o que é mais apropriado para ele naquele momento, considerando o aprendizado dele, considerando o desenvolvimento dele, né? Então, o estudo realmente dialoga com isso que você trouxe aí, né? Obrigado. Bom, eu gostaria também de fazer algumas pontuações, né? Bem, professor, são algumas sugestões na minha percepção do artigo. Primeiro, parabenizo o artigo. Quando a gente lê, ele tem uma fluidez, um encadeamento de ideias muito bem redigido, né? Logo percebe-se que tem alguém ali que tem uma maturidade na escrita, muito bem fundamentado com bibliografias
ao longo de todo o artigo. Ah, mas o que eu gostaria de contribuir, né, são sugestões. Primeiro ali na parte, como ele é um ensaio, não tem ali uma estrutura de metodologia, mas não ficou claro para mim, pelo menos, qual foi quantos arquivos gerou de resultado lá na busca das bases e quais foram os critérios para escolher os que estão e, de repente, para não trazer alguns outros. Então, qual foi o critério para deixar dentro e qual foi o critério para não trazer isso para dentro do artigo. Então, acho que poderia trazer isso para a gente poder depois replicar o estudo. Achei bem legal o slide que você trouxe ali com a evolução, né, das teorias ali por ano, dos artigos que você colocou no trabalho. Eu acho que isso lá dentro do artigo também seria bem elucidativo. A gente sabe que tem a limitação de páginas e qualquer espaço ali a gente tenta preencher com texto, mas eu achei bem interessante fazer, de repente, uma tabela assim, com essa evolução do pensamento dos autores. E isso já vai de encontro com outro ponto que eu pensei também, quando eu estava lendo o artigo. Ele é muito expositivo, ele é muito narrativo, mas ele não confronta, ele não se contrapõe, não critica. Eu senti falta, de repente, de ter de retrucar, de criticar ali o que estava sendo apresentado. Então, de repente, qual é a, a pergunta que instiga a leitura desse artigo, né? De repente, como a sabedoria contribui com e ter algo ali para complementar isso. E por último, só para concluir, é fazer de repente links com o que a gente vê, né, na modernidade, vê hoje em dia na prática, né, nas empresas, no comportamento do consumidor atual, nas atitudes corporativas atuais, de repente trazer esse link da teoria com a parte prática, né, evidenciações práticas de como que isso está sendo aplicado no ecossistema de empresas atualmente. Então, minhas humildes opiniões, né, cabe a você talvez reinterpretá-las e acatar, mas eu achei dessa forma. Obrigado, professor. Não, imagina, eu agradeço muito, né, João Paulo, as considerações aí, que são muito pertinentes, na verdade, né? Sobre essa questão da metodologia, de fato foi algo deliberado, só para a gente contextualizar um pouco, né? É, Como eu disse, no primeiro momento nós desenvolvemos uma revisão sistemática sobre ah, maternidade e consumo. Esse artigo foi publicado no IJCS, né, no International Journal of Consumer Studies, obviamente embasado num protocolo de revisão sistemática. E aí, com a defesa da tese, a Thalita acabou se mudando para a Inglaterra, e tinha essa parte, então, dessa discussão sobre sabedoria, que é essa que nós trazemos aqui agora. A gente entendeu que era muito rica e que teria o potencial, né, de ser publicado. E aí a gente ficou, bom, a gente vai adotar um protocolo para analisar os artigos e tudo. E aí foi falta um pouco de braço mesmo, né, de tempo, para sistematizar isso melhor. E a Thalita mesmo, né, obviamente eu junto com ela, a gente queria trazer mais essa reflexão mesmo, e não esse mapeamento das publicações, utilizando um protocolo, né, com essa revisão sistemática e tal. Então, para esse estudo, e até mesmo pela limitação também de espaço, a gente acabou optando por trazer mais essa reflexão sobre a temática do que essa revisão mesmo. Mas eu concordo, né, que é necessário esclarecer melhor, né, como esses artigos eles foram alcançados, como eles foram analisados, né? Então, talvez para uma publicação futura fique esse aspecto, né? Eu acho que a questão do seu comentário sobre iniciativas também, né, de organizações, de empresas, de uma forma mais prática, há questões nesse sentido, né, já que a ideia aqui é que a sabedoria do consumidor ela permeia tanto o indivíduo como o grupo e a sociedade, de uma forma mais ampla. Há iniciativas de empresas nesse intuito realmente de trazer a questão do nudging ali, né, de trazer
pistas, gatilhos, para que o consumidor, então, tenha, recorra, né, a essa sabedoria para realizar compras mais sábias. Então, acho que é pertinente também, né, avançar nesse sentido, trazendo exemplos, né, reais aí, de organizações, né, que desenvolvem ações nesse sentido. Mas bacana. Bom, eu não sei se eu passei em todos aí, Perfeito. João Paulo, se ficou Não, alguma perfeito. faltando Muito aí. obrigado. Bom, pelo horário, acho que para a gente manter a cadência, né? São 9 horas, a reunião vai até as 9h30, a gente poderia passar para o próximo trabalho. Correto. Tá ótimo. Aí, para isso, a gente conta tanto com a professora Marlete como com a Emily aqui, né? Eu não sei se vão apresentar em conjunto, quem vai apresentar. Professor, só licença antes que a professora comece, só lembrando ali no chat que a gente tem um link para avaliação que é pedido, por favor, todo mundo antes de sair da sessão, por favor, possa preencher a avaliação. Perfeito. Obrigado Obrigado. pela lembrança aí, Fabiano. Vai apresentar é a Emily. Oi, vou compartilhar. A Emily se formou agora em julho. O trabalho é fruto do TCC dela, do curso de tecnologia, de 2 anos e meio. Ela vai apresentar o trabalho dela, tá bom? A pesquisa que ela fez. Tá aparecendo? Sim. Sim. Ok. Perfeito. Eu vou. Eu tô gravando pelo celular, então eu vou ver o slide pelo computador. Aqui. Então, vou apresentar sobre a motivação de usuários brasileiros para o uso do Instagram. A introdução. Então, o crescimento, né, das redes sociais teve início nos anos 2000, e entre essas redes tem o Instagram, que possui. Não, foi lançado em 2010 e que conta com 2 bilhões de usuários ativos, e no Brasil possui uma audiência de aproximadamente 140,7 milhões em 2025, apenas ficando atrás da Índia e dos Estados Unidos. Então, diante desse cenário, tem esse problema de pesquisa, que quais são as motivações dos usuários brasileiros para o uso do Instagram? E tem como justificativa a ampla popularidade do Instagram no Brasil e, como lacuna, poucos estudos que analisam a motivação, o valor percebido e benefícios psicológicos de forma integrada. Como objetivo geral, tem como identificar as principais motivações dos usuários brasileiros para a utilização do Instagram e, como objetivo específico, verificar valores de mídia percebidos na utilização da plataforma, apontar os benefícios psicológicos experimentados pelos usuários e analisar como esses fatores se relacionam com as motivações para o uso da rede. A metodologia, ela é de natureza aplicada, tem como objetivo descritivo a abordagem quantitativa, procedimento survey e a amostragem não probabilística por conveniência e a coleta de dados pelo questionário. O referencial teórico. Então, a motivação é o que nos leva a agir quando sentimos uma necessidade e queremos satisfazê-la. Ela surge quando algo nos falta, então cria um incômodo que nos impulsiona a fazer algo para resolver isso. Ela pode ser de natureza
utilitária, relacionada a benefícios funcionais ou práticos, ou hedônica, ligada à experiência que envolve emoções. A rede social e a mídia social. Gabriel, ela explica que as redes sociais, elas são, antes de tudo, relações humanas que sempre existiram e que foram evoluindo junto com a tecnologia. Então, desde os princípios que tem da sociabilidade humana. Já Toys, ele complementa essa visão e lembra que mídias sociais são diferentes, pois têm o foco na criação e disseminação de conteúdo. E ambas são equivalentes no trabalho, e então eu utilizo as duas. Os benefícios psicológicos nas mídias sociais. Os benefícios psicológicos se referem aos ganhos emocionais e subjetivos que os indivíduos experimentam ao interagirem nas redes sociais, como a valorização pessoal. E os valores de mídia percebidos. O valor percebido, no caso, é a forma que o consumidor ele avalia se um produto ou serviço vale a pena, considerando os benefícios que ele acredita receber em relação ao que precisa gastar ou abrir mão para obtê-lo. E essa tipologia específica, valores de mídia percebidos, é usado pelo autor para se referir, né, ao valor percebido na mídia. E análise e discussão dos dados. Questionário teve 92 respostas válidas de 103. O período de coleta foi do dia 17 de 4 de 2024 até 29 de 10 de 2024. O perfil dos respondentes. A maioria dos respondentes são jovens jovens adultos entre 10 e 29 anos. O grau de instrução é médio e superior incompleto, com 66%. A classe B2 foi a mais representada e a maioria mora em São Paulo. A frequência de uso, eles costumam usar o Instagram diariamente, 66%, e ocasionalmente, com 27%. Os motivos de uso do Instagram, a maioria usa principalmente para passar o tempo, interagir com amigos e ou família e seguir pessoas. A análise do construto de motivação, que se refere ao uso do Instagram para observar publicações. Teve média geral de 60%, que é um uso moderado. A B1 e a B2 utilizam mais para seguir amigos, já a C1 para curtir fotos, com 64%. Então, as maiores foram na B1 e as menores foram na C1 e verificar publicações de outras pessoas. Então, o Instagram, ele é moderado para vigilância, com ênfase mais nas conexões diretas, especialmente entre os estratos de classe mais alta.
e um foco mais visual para os usuários da classe C1. Análise do construto de motivação. O fator motivação para documentação, que é o uso do Instagram como uma forma de registrar, guardar e compartilhar momentos da vida. Teve média geral de 36%, que é ocasional. A B1, que teve a maior porcentagem entre todas, que é lembrar acontecimentos especiais. E a menor foi em descrever minha vida por meio de fotos, com 30%. Então, o Instagram ele é pouco usado para lembrar de acontecimentos ou comemorar acontecimentos. Então, não é uma motivação forte entre os usuários. Fator motivação para popularidade, que é o desejo de conquistar a visibilidade e reconhecimento. Teve média geral de 31%, que é baixo. Mas as maiores foram na B1, me tornar popular, na B2 também, me tornar popular, e na C1 também. Teve as menores médias, foram na C1 e me tornar popular. Então, as classes B1 e B2 usam mais o Instagram para compartilhar atualizações, né? E a popularidade tem baixa relevância entre os usuários. Motivação para a criatividade é o uso do Instagram como uma forma de expressão artística e pessoal. Teve média geral de 30%, que é muito baixo. A maior foi na B1, a menor, né, foi na B1, com 20%, que eles nunca usam para criar arte. Na B2 e C1, mais expressivo foram neles, e as menores médias foram na B1 e criar arte. Agora, a análise do construto de valores de mídia percebido. Fator de entretenimento percebido, que são os benefícios emocionais que o usuário obtém ao utilizar o Instagram como fonte de lazer. Teve a média geral de 76%, então eles concordam. Foi a maior porcentagem dentre todas. A B2 e C1 foram os mais expressivos. E todas tiveram médias altas e consistentes. E a menor média foi na B1. Então, o Instagram ele é amplamente percebido como uma fonte de entretenimento, especialmente para passar o tempo. O fator de rede social percebido, que é a utilidade que o Instagram oferece para fortalecer conexões. Teve média geral de 49%, então eles discordam. A B1 teve a maior, aumentou conexões com os amigos, e a maior média geral também aumentou conexões com colegas, e a menor aumentou a conexão entre mim e minha família. Então, mostra que os respondentes, eles percebem a rede mais voltada para relações sociais externas o núcleo familiar, e uma certa neutralidade sobre o impacto nesses vínculos. O fator de valor de status social percebido, que é quando a pessoa utiliza a plataforma para impressionar e ser admirada. Teve média geral de 59%, que é neutro. Na B2,
teve a maior média, e as menores médias foram na B1, e o Instagram me faz parecer legal. Análise do fator benefícios psicológicos, que se refere aos ganhos emocionais que os usuários experimentam ao utilizar o Instagram, como aumento da autoestima e satisfação. Teve média geral de 53%, que é neutro. Mas as maiores médias foram na B2 e as menores na B1. E aumenta a minha autoestima. Então, é neutro. As considerações finais. Então, a motivação predominante entre os usuários é a vigilância, no caso se referindo à escala da motivação, com 60%. Porém, na prática, o que realmente impulsiona é o aspecto hedônico, visto a maior porcentagem no valor de entretenimento percebido. Então, falando sobre as classes, a classe B2, ela apresenta um uso mais emocional, voltado ao entretenimento, a B1, mais funcional, priorizando conexões sociais e na lembrança de momentos importantes. E a C1 utiliza de forma mais reservada, ela não teve nenhuma porcentagem muito alta e nem muito baixa. Então, isso mostra um padrão de consumo passivo, impulsionado por formatos rápidos como os rios. Então, isso indica que o uso tende a ser menos racionalizado e mais automatizado. E então as pessoas não continuam no Instagram por um objetivo específico, mas por gratificações rápidas. E mais? É isso. Aqui as referências. Eu saí. Estava olhando só os slides, né? O professor João Paulo estava fixo aqui, ele assim, sim. Tá baixo o seu áudio? Ah, meu áudio, está só no computador. O professor João Paulo estava desesperado aqui, porque estava olhando só no slide e ele estava assim, 5, 4, 3, 2, 1. Infelizmente, eu fui incumbido dessa tarefa, dessa missão. Mas muito bem, pessoal. Queria realmente parabenizar, né, a Emily, pelo visto, né, foi o artigo fruto de um trabalho de TCC e, obviamente, a gente sabe, né, o desafio que é realizar publicações, né, num congresso relevante, como é o SEMEAD, de um trabalho já fruto do TCC. Então, parabéns à Emily, né, e parabéns eu acredito que a professora Obrigada. Marlete tenha sido a sua orientadora, né, então parabéns à professora Marlete aí também, né, pela orientação, pelo esforço, muito bacana, né? Eu queria trazer algumas considerações ao trabalho. Desculpe, está tendo uma obra aqui. Vocês estão ouvindo ruído? Perto de casa, tá não? Não, tá ótimo. Quando traz ali a questão das classes sociais, né, os resultados pelas classes sociais, a dúvida que se tem, como não foi apresentado, o N, ou seja, o número de participantes ali por classe social, talvez fosse interessante apresentar isso, porque como a amostra não foi muito grande, né, talvez fosse interessante apresentar, ou seja, quantos indivíduos pertencem à classe C1, né, quantos pertencem à classe B2.
para que então esses resultados fossem mais claros, porque talvez o N de determinadas classes pode ter ficado muito pequeno, entende? Sim, Uma outra questão também é qual que era o objetivo inicial do Instagram? Ou seja, vocês chegaram a analisar isso? Ou seja, afinal de contas, o Instagram surgiu, os desenvolvedores no Instagram surgiu com qual objetivo? É uma curiosidade comparar, olha, ele surgiu com esse propósito e agora as pessoas estão considerando essa utilidade dele, entende? sim, Porque, se não me engano, ele tinha muito esse intuito de ser uma espécie ali de álbum de fotografia do indivíduo, da família, né? E parece que isso não se mostrou aderente depois, né? isso mesmo. Ela focada mais assim no compartilhamento de foto e vídeo curto, é, onde os usuários eles podem criar, interagir, divulgar conteúdo. E só que agora parece que não é tão mais voltada para isso, visto que a porcentagem é muito pequena das pessoas que compartilham fotos, documentam, visto da motivação de documentação, que foi baixa, que eu fiquei surpresa também. Eu pensei que seria mais alta. Bacana, tudo bem. Aos demais colegas aí, participantes. O nosso trabalho, eu vou falar bem perto do microfone. Melhor assim? Melhor, professora. Melhora Tá. um pouquinho. Um pouquinho. Nosso trabalho foi chamado, dois trabalhos organizados do DW. Agora a gente quer fazer uma modelagem estrutural, porque saiu muito em cima da hora, né, o TCC, e a gente deixou ele assim. E agora a gente quer fazer algumas análises estatísticas para a gente poder encaminhar. É o orgulho da professora, né, gente? A professora não aguenta. Não é muito comum, né? Caraguatatuba, aqui no Distrito Federal, a gente tem lá, mas não é muito comum, né? A gente tem alunos que gostam, que fazem bons trabalhos, né? Então, esse é o motivo do orgulho. A gente tem muitos alunos se formando, mas com trabalhos de qualidade são poucos. Então, a gente fica muito. Bacana, parabéns, né? Siga nesse esforço aí, né? Muito bom. Bom, eu tenho algumas contribuições também. Primeiro, parabéns para Marina, né, pelo trabalho, ainda na formação de tecnólogo, já fazer algo assim tão contributivo, né, e é um tema atual, relevante, né, eu acho que dá para depois desdobrar isso de diferentes perspectivas, né, a gente, quando entra nessa parte da pesquisa, a gente vê que, às vezes, você tem o mesmo dado bruto ali, a base de dados. Você consegue interpretar ela dependendo da lente teórica que você está visualizando. Ou seja, eu posso falar do ponto de vista psicológico, eu posso falar do ponto de vista do marketing, eu posso falar de vários pontos de vista diferentes sobre a mesma base de dados, né? E um autor que eu vi que você pincelou o nome dele e falou um pouco sobre a teoria dele, né? A teoria do uso e da gratificação. Lá ao longo do trabalho você cita brevemente esse autor. Inclusive, você Sim. até pecou em não trazer lá nas referências bibliográficas o trabalho completo, né? A referência desse autor. Eu, Ah, eu acredito que poderia ter sido mais utilizado. Você poderia ter entendido melhor mais sobre essa teoria dos usos e gratificações, né, do uso e gratificação para utilizar Instagram e conversando com esse autor ao longo do trabalho, citando ele mais de uma vez, né, e colocando ali em perspectiva o que você encontrou com o que o autor fala sobre esse determinado assunto.
Você está entrando na pesquisa agora, e esse é um mundo que a gente sempre vai acrescentando um pouco a mais de algo que alguém já pesquisou. É, Sim, né, nós, professores, eu estou começando agora, o Ramon, a Marlete já estão na estrada há mais tempo que eu. E a gente sabe que dificilmente vai ter algo 100% inédito, né? A gente vai acrescentar algo, um pouco a mais em algo que outras pessoas já fizeram. Então, é pesquisar o que já foi falado sobre esse determinado assunto e a partir dessa leitura você entender, olha, gostei da forma que isso foi abordado pelo autor tal, mas pelo visto ele ainda não falou sobre o mercado brasileiro, né? Ou ele não falou sobre como que a geração Z utiliza isso, essa ferramenta. Então, é aqui onde eu tenho espaço para poder dar a minha contribuição e falar um pouco mais sobre esse assunto. E aí você parte do que já foi escrito antes, né? E vai contrapondo, ali você vai dialogando, conversando com o que foi escrito antes e com os achados que você vai encontrando. Quando a gente sim, faz um trabalho quantitativo, né, que você fez aqui mais voltado para o quantitativo, às vezes o autor, ele fica muito expositivo no resultado. Foi encontrado 30% disso, foi encontrado 40% daquilo, e vai avançando na construção do artigo, sem explicar muitos porquês. E aí é interessante explicar um pouco dos porquês. Foi observado que 80% representa essa categoria. Isso demonstra que, ou fica perceptível que, e aí você vai dialogando sobre aquele achado. Então, acho que são algumas poucas contribuições que você, no processo de amadurecimento, você vai entendendo e vai trabalhando mais isso. Mas parabéns, Marina. obrigada. Um outro aspecto, queria só ressaltar, né, um certo cuidado. Eu não sei o tamanho também, né, da coisa, mas você comentou ali no perfil dos respondentes que a idade iniciava com 10 anos, né? Dessa forma, então, a gente está falando de indivíduos menores de idade. E aí tem todo um protocolo para se pesquisar esse público. Então, só tomar esse cuidado realmente, né? Talvez para publicações e revistas, vocês possam ter esse questionamento, né? Se o estudo passou pelo Comitê de Ética em Pesquisas, né? Se adotou um termo de consentimento livre, esclarecido, porque quando a gente fala, então, né, de indivíduos, por exemplo, né, menores de idade, principalmente nessa idade, no caso, 10 anos, né? Há todo, né, um cuidado a se pesquisar esse público, né? Sim, Ok? ok. Mais algum comentário, pessoal? Bom, acho que a gente vai encerrando aí praticamente no horário, né? Estão sendo pontuais aí, né? A gente agradece mais uma vez aí, né? Pela apresentação. Gostaria de reforçar aí, né? Os parabéns, Marina, professor Malete, né? Pelo estudo aí. Agradecer aqui também, né? Claro, Fabiano, João Paulo aí pelo apoio, né, pessoal? Obrigado, professor Ramon. Obrigado a todos os presentes. Por favor, não esqueçam de responder lá, né, a avaliação através do link que está Isso. no chat. Obrigado mais Perfeito. uma vez pela oportunidade e parabéns. Obrigado, Obrigada, pessoal. gente. Bom evento aí para todos, né? Tchau, tchau. Até Bom mais. evento. Até mais.